Eu convido para a apresentação do Pacto Global, Sustentabilidade de Mercado ou Nova Hegemonia, o senhor Daniel Roedel. Bom, uma coisa que nós aprendemos na academia é que o conhecimento não é uma escada que você sobe pelo primeiro degrau, né? Você sempre percebe, né, que alguém já começou a fazer alguma coisa e é a partir daí que você tenta dar continuidade. E eu fiquei muito feliz com essa manhã aqui, porque alguns trabalhos que foram apresentados, para mim particularmente, tem uma importância muito grande para o meu trabalho de pesquisa, principalmente esse último trabalho que foi apresentado aqui. Com certeza eu vou ter a oportunidade de explorar ele para fazer algumas incorporações. O que eu pretendo apresentar para vocês hoje aqui é um pouco do que eu tenho pesquisado. Eu coloquei um subtítulo aí nesse tema, né? Bom, isso começou quando eu fiz o meu programa de mestrado na Fundação Getúlio Vargas, em 2007, 2008, e na oportunidade eu pesquisei a prática de responsabilidade socioambiental. E no meu trabalho de campo eu investiguei um arranjo produtivo local, que foi o arranjo produtivo local de Nova Friburgo, que é o maior arranjo produtivo local de confecção do Brasil. E a minha intenção foi pesquisar essas práticas emanadas a partir de uma governança. E essa governança, para mim, tinha um interesse particular, porque ela era uma governança, em tese, plural. Plural porque participavam dela agentes privados, agentes públicos e, intencionalmente, né, havia a disposição de que se participasse também outros representantes da sociedade civil. Então, a ideia era pensar efetivamente se a responsabilidade social naquele momento, né, se ela estaria efetivamente sendo incorporada nas estratégias da governança, nas estratégias da empresa, como um valor efetivo, ou se isso seria mais uma peça de retórica, mais uma peça de marketing que estaria sendo praticada. Bom, isso evoluiu para algumas pesquisas que eu fiz. Eu fiz uma proposta de projeto para o doutorado. Parte dessa proposta eu tive a oportunidade de apresentar, de submeter ao Congresso Mundial de Administração, que foi realizado no Canadá. Aí eu estive em Quebec apresentando o tema que foi meu pré-projeto, e nesse tema eu procurava pensar a sustentabilidade como um requisito para uma gestão competitiva nas empresas. Ou seja, havia, né, uma inquietação da minha parte de tentar enxergar que essa competitividade ela só poderia ser viabilizada num campo futuro a partir de uma perspectiva da sustentabilidade, ou seja, não dava para ser competitivo sem ser sustentável. E eu confesso que eu ainda não cheguei a uma conclusão acerca disso. Hoje, a minha inquietação maior está muito mais em pensar, até por esse acirramento dessa crise que nós vivemos, né? Nós estamos vivendo aí numa época onde essas crises, cada vez mais, elas se tornam curtas, né? Uma seguida da outra, em espaços mais curtos, cada vez mais intensificadas. E cada vez mais nós vivemos numa sociedade que está baseada no tipo de organização econômica, no tipo de fundamentação que se usa de recursos que são finitos e se apropria desses recursos numa velocidade maior, conforme maior do que outros modelos econômicos na história se apropriaram. Então, quer dizer, há um fim para essa competitividade dentro de uma perspectiva da sustentabilidade ou não? Essa é uma inquietação que está colocada. Eu estou vendo meu tempo aqui. Deixa eu ir adiante. Bom, então é isso que eu quero compartilhar com vocês. Isso hoje é a minha pesquisa de doutorado. Eu estou fazendo doutorado no Programa de Políticas Públicas e Formação Humana da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da UERJ. Estou matando aula hoje para estar aqui me apresentando. Bom, o que tem aqui não é uma novidade, é mais apenas uma síntese de questões que têm sido colocadas. Parte da mídia, não toda ela, né, até porque a mídia também tem seus interesses, ela tem sua ideologia, ela tem o seu partidarismo político, então muitas vezes isso é neutralizado, ou é naturalizado, ou é, de certa forma, ignorado.
Mas nós estamos vivendo numa época, num ambiente global de negócios, principalmente com o fim do estado do bem-estar social no final dos anos 70, uma retomada dessa orientação liberal na economia, no modo de se fazer negócios, né? Nós estamos vivendo um predomínio de uma gestão que compromete aspectos socioambientais. E é muito importante, quando nós temos um evento que fala de Pacto Global, que fala de questão socioambiental, que isso esteja sendo dito para administradores. A minha formação ela é de administração, então eu fico mais à vontade para falar sobre isso, porque os administradores estão participando desse processo, eles estão participando dessa realidade. Então há uma gestão que compromete aspectos socioambientais. O administrador, ele tem noção disso, ele precisa ter noção disso, ele é corresponsável desse processo. E essa competição cada vez mais intensificada, ela visa cada vez mais um aumento da eficiência e o aumento da lucratividade. E aí, para mim, é uma inquietação, é um impasse. Até que ponto essa lucratividade, que cada vez mais procura fazer com que o capital se multiplique, se reproduza, ela efetivamente pode considerar variáveis socioambientais. Porque se eu penso em aumentar a minha lucratividade, eu penso em diminuir meus custos. E ao diminuir meus custos, eu estou diminuindo, inclusive, o valor da mão de obra que trabalha para mim. Eu posso terceirizar minha produção hoje para qualquer ambiente do planeta, onde eu vou atrás de vantagens competitivas de custo de trabalho. Isso foi dito ontem aqui pelo Domênico de Masi. Então essa realidade, ela contraria um princípio do Pacto Global, que é a questão da justiça social, que é a questão da dignidade do trabalho. Então, quer dizer, é possível você intensificar essa lucratividade, respeitando essa questão do trabalho? Isso leva, então, a essa precarização das condições de trabalho e a própria exaustão dos recursos naturais. E dois aspectos que eu gostaria de destacar: o uso intenso de energias de origem fóssil e a pressão por resultados financeiros no curto prazo, diminuindo e acentuando os ciclos de crise. Ou seja, cada vez mais esse privilégio para uma economia financeira, por uma financiarização da economia, isso limita a própria questão de como você buscar outro tipo de ganho que não remunere, pelo menos da mesma forma que o mercado financeiro remunera. Então a própria produção, ela está pautada por um princípio de remuneração do capital investido na produção, que é o mesmo que você tem no mercado financeiro. Nós tivemos aqui no Brasil um vice-presidente que falava muito sobre isso, que era o Zé Alencar. Ele dizia, ele era um grande empresário do ramo têxtil, ele dizia que enquanto o capital for remunerar, enquanto a remuneração do capital, o juro remunerado do capital mais do que a produção remunera, nós vamos ter dificuldade de fazer a produção. Por quê? Porque o investimento ele vai voltado muito mais para essa remuneração de curto prazo, e essa remuneração é dada pelos mercados financeiros. E aí é um efeito bumerangue, porque o principal tomador de recursos no mercado são os governos. Então você fica numa bola de neve. E aí, eu peguei carona aqui no Elmar Altvater. Esse é um professor da Universidade de Berlim, aproveitando que ele está aqui no Brasil para uma série de conferências. Ele tem batido muito nessa questão da inviabilidade de uma perspectiva da sustentabilidade e essa lógica do consumo da sociedade capitalista que nós vivemos atualmente. Então, ele diz o seguinte: as energias fósseis permitem a aceleração e a redução do tempo de produção. E ele diz que não tem outra energia até o momento que consiga o mesmo resultado por um custo mais baixo que as energias fósseis, petróleo e gás. Ou seja, outras fontes de energia não conseguem dar um resultado de produção, de qualidade de produção e de intensidade de produção que a energia do petróleo e do gás colocam. Só que essas energias são finitas e estão se esgotando. Então você tem fontes alternativas de energia, mas o custo de produzir essa energia versus, a energia que você consegue de resultado, ele não é a mesma vantagem que você tem pelo petróleo. Então o petróleo tem uma vantagem espetacular sobre outras fontes de energia. E ele foi uma base fundamental para o desenvolvimento da sociedade dos últimos 200 anos. Pouco mais de 200 anos. Então, quer dizer, essa aceleração da produção industrial está muito baseada na potencialidade que essas energias fósseis oferecem. Então, ele diz também que isso aumentou a produtividade e a compressão do tempo. E mais capital e menos trabalho. Cada vez mais você promoveu um desenvolvimento tecnológico
cada vez mais você conseguiu incorporar, né, conhecimento, incorporar tecnologia na produção, e isso limitou, alterou fortemente a relação do trabalho dessa produção. Então você consegue mais capital, investe em mais tecnologia e você diminui o trabalho. Então o trabalho fica cada vez mais escasso, fica cada vez mais restrito. E isso mexe com o quê? Com uma condição de existência do trabalhador. Então o enriquecimento do trabalho, enfraquecimento do trabalho em relação ao capital. E ele publicou, há poucos anos, um livro, ele tem 2 livros publicados no Brasil, um é O Preço da Riqueza, o outro é esse, O Fim do Capitalismo como o Conhecemos. Ele diz, o fim do capitalismo como o conhecemos, ele chega a uma conclusão de que a sociedade vai continuar capitalista, mas não será o capitalismo que nós temos proporcionado pelas energias fósseis. Ele diz o seguinte, o acirramento do processo de utilização de recursos naturais está levando a um esgotamento do modelo de crescimento e mantendo vivas as contradições do capitalismo. Ou seja, para ele, a grande contradição hoje do capitalismo não é essa relação capital e trabalho, não é o conflito da luta de classe da relação capital-trabalho. Seria muito mais essa perspectiva do capitalismo diante da insustentabilidade com que ele cresceu, que seria essa utilização dos recursos fósseis. Então ele diz que o aumento da produtividade proporcionada por esse modelo de capitalismo, ele proporciona uma expressiva produção de excedentes, mas ele não tem conduzido a uma vida melhor para todos. Então ele é excludente e ele não se universaliza. Você não tem como gerar uma produção industrial hoje que se universaliza para todos os cantos do planeta. Você não tem natureza para isso, não tem recursos naturais para isso. Então ele vai ser sempre necessariamente para alguns e não para todos. Isso me lembra algumas contribuições, por exemplo, de Celso Furtado, considerado um dos maiores economistas da sua época, né? Ele colocava na questão do desenvolvimento e do subdesenvolvimento. Ele dizia que o subdesenvolvimento, quer dizer, a ideia do mito do desenvolvimento, né? Ele dizia que o subdesenvolvimento não era uma etapa anterior do desenvolvimento, mas ele era uma condição para o desenvolvimento, ou seja, para que alguns tenham o desenvolvimento, outros precisarão ser subdesenvolvidos. Então, quer dizer, essa é uma lógica que é excludente e que hoje parece que está se evidenciando muito mais. Bom, aqui ele fala, o Alvater fala do pico do petróleo e que nós estamos chegando a esse pico do petróleo. Alguns países já chegaram a esse pico do petróleo, então quando a gente vê essas guerras aí de libertação de países, na verdade é muito mais de libertação do petróleo desses países, né? Porque essa é a grande fonte de energia que alimenta essa produção industrial. Então, quer dizer, chegando nesse pico do petróleo, ele vai extrair o petróleo em áreas mais remotas. Já se fala em petróleo sendo extraído do Ártico. Então, quer dizer, você tem um custo de extração desse petróleo aí mais elevado. E aí você investe uma energia que acaba sendo maior do que a energia que o petróleo vai poder produzir. Então essa conta começa a ser desfavorável. Então isso levaria a essa desaceleração. Bom, falei também das crises que esse modelo tem gerado. O professor Alvater, nós estamos vivendo aí nessas crises, falou-se aí da questão da Grécia, a questão da Espanha, a questão da Itália. Desde 2008 o mundo está vivendo nesse processo de crise, né? Aliás, para quem se interessar, há um filme muito interessante, um documentário que está disponível na internet, Inside Job, que fala dessa crise na Islândia, como é que ela eclodiu na Islândia, como é que ele era um país tranquilo, bem organizado, até que os gestores chegaram lá financistas e vamos resolver, modernizar o país. Aí gerou uma crise espetacular. Esse filme está disponível, aconselho todos que puderem, tiverem curiosidade de assistir. Mas aí você vem com receitas, né, de como combater a crise. Esse é um outro problema, porque você acaba... A política que se coloca é muito de austeridade na crise. Você controlar as receitas, né, e trabalhar com 2 orçamentos. O orçamento primário para investimentos, despesas sociais, segurança pública, e o orçamento secundário, que é pagamento do serviço da dívida. E esse orçamento secundário ele acaba tendo prioridade em relação ao orçamento primário. Ou seja, você acaba adiando investimentos sociais, por isso esse desmantelamento do Estado do Bem-Estar Social, por isso essas políticas sociais cada vez mais restritas. Por quê? Porque você precisa administrar para poder cumprir esse orçamento que é o pagamento da dívida. Isso foi dito agora há pouco também aqui. Pagamento dos serviços da dívida, dos juros, etc. Então isso contribui para quê? Para que com essa crise
o cidadão pague, né, a quem criou a crise e ele mesmo, né, com seu próprio emprego, com sua própria condição de vida. Isso acontece também no Brasil. Esse quadro aqui, ele é o orçamento do governo federal para 2012. Foi aprovado em 2011. 47,19% são para juros e amortizações da dívida externa do Brasil. Essa é a prioridade do governo. O restante, né, que se disputa, está aí do outro lado. Então, quase 50% da prioridade que você tem hoje era exatamente poder cumprir com esses fundamentos inquestionáveis, né, das políticas econômicas, né, do consenso de Washington, né, do pensamento único. Bom, e aí surge a governança, né? A governança se propõe a ser transparência, participação, eficiência na aplicação de recursos, na orientação de negócios, na prestação de contas. A governança ajuda a garantir isso aqui. Garantir exatamente que os governos não gastem mais do que eles podem gastar. Por quê? Porque eles têm que cumprir com esses requisitos. No documento do Banco Mundial de 1992, Governance and Development, eles falam que a governança ela é central para a criação e manutenção de um ambiente que estimule um desenvolvimento forte e equitativo, e é um complemento essencial de políticas econômicas sólidas. A ideia da governança é exatamente você criar um modelo de gestão pública que seja aderente a esse modelo de pensamento único, desses fundamentos do mercado, que eles não podem ser questionados, eles têm que ser geridos com eficiência e com eficácia. A Rio+20 debateu isso recentemente aqui no Rio de Janeiro, né? Entendeu a governança como uma ação de responsabilidade coletiva de governos, empresas, investidores, cidadãos, consumidores, trabalhadores, né? Para sair do status quo em direção a um futuro mais sustentável, né? E diz que as empresas desempenham um papel vital nesse esforço através da sustentabilidade corporativa. Pois é, mas como você colocar as empresas com uma sustentabilidade corporativa se elas estão submetidas a um ambiente de competitividade intensificada? Qual é a decisão que prevalece nisso aí? É o retorno ao acionista, ao investimento do acionista, ou é o retorno para a sociedade? Né? Nós estamos numa situação hoje invertida, onde o sistema de mercado está acima do sistema social. Então ele acaba pautando exatamente a forma como a sociedade vai agir, tudo em função de garantir esses fundamentos do mercado. Então, se você tem hoje aí, a própria governança corporativa foi apresentada aqui hoje mais cedo, né? A ideia da governança corporativa é exatamente essa, é garantir que esse retorno ao acionista ele possa acontecer de modo eficaz, diminuindo-se esse conflito entre a ação empresarial e a intenção de retorno que o acionista possui. Então, a própria Rio+20 ela reconhece que a sustentabilidade corporativa ela não penetrou na maioria das empresas ao redor do mundo. E nem foram vistas ainda ações profundas para o enfrentamento dos desafios mais urgentes. Okay? Então, quer dizer, a própria Rio+20 reconhece, né, o Pacto Global reconhece que essa sustentabilidade ela ainda é incipiente. E aqui eu trouxe um autor que amanhã estará no último painel, o professor Ladislau Dobor. Ele diz que a crise dos mercados globais, que vem se manifestando nos anos recentes, ela evidencia uma insuficiência da própria governança em conduzir um tratamento adequado. E essa visão dele ela é compartilhada pelo próprio FMI, num documento de 2007, aí na eclosão dessa crise. Ou seja, parece que nós estamos entregues aí à sorte dos mercados, né, porque os estados, né, o Estado-nação, ele foi desqualificado nas últimas décadas e a solução da vida das pessoas foi entregue ao mercado. Então, quer dizer, eles chegaram à conclusão de que não tem ninguém no comando. Então, o Estado está fragilizado, ele tá desqualificado, né? A gestão pública foi submetida a um processo de achincalhe nas últimas décadas, de desvalorização. A gestão privada foi quem assumiu esse protagonismo. A própria reestruturação do serviço público em vários países, inclusive no Brasil, passou a se pautar por princípio de gestão privada, como princípio de excelência. Então, quer dizer, você acaba submetindo todas essas regras desse modelo de organização de mercado. Então, na crise se percebeu que a própria governança ela não era suficiente para poder ter mecanismo para isso, e você não tem um Estado-nação que possa efetivamente criar regras que controle
esse mercado. O Dufour, no seu livro O Divino no Mercado, ele fala da governança, isso foi dito hoje aqui mais cedo, né, que não é um tema novo, né, e ela se pretende a ser um modelo horizontal de gestão, de poder, se diferenciando de uma concepção centralista, que ela tenta ser, né, um modelo participativo, um modelo democrático, mas ele nega isso. Ele diz que a governança corporativa nada mais designa do que a tomada de poder pelo capitalismo financeiro sobre o capitalismo industrial, caracterizado, não de mais nada, pelo fato de não considerar mais o pessoal, senão como um fator de custo, entre outros. As pessoas são um fator de custo, e custo você reduz. Bom, e aqui eu trago o meu trabalho... 5 minutos? Okay. Eu trago o meu trabalho de campo, falar rapidamente então, que é exatamente analisar a governança em arranjo produtivo local. Eu tenho aqui, o Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio e o SEBRAE, eles são grandes indutores dessa ideia de arranjos produtivos locais no Brasil e de trabalhar a governança. Eles falam em governança plural, em governança que fortaleça os processos decisórios locais, que promovam, né, a democratização da tomada de decisão, participam dela governos, empresas, cidadãos, trabalhadores, organizações não governamentais, etc. E no Rio de Janeiro nós temos até uma Câmara de Gestão de Arranjos Produtivos Locais que tem uma série de intenções, inclusive para elaborar propostas de políticas públicas visando o desenvolvimento dos APLs no estado do Rio de Janeiro. Ocorre, porém, né, que entre os membros dessa Câmara de Gestão de APL no Rio de Janeiro, você tem governo, você tem iniciativa privada, você tem universidades, mas você não tem outro setor da sociedade civil. Não tem representação de trabalhadores, não tem representação de associações de moradores, não tem representação de outros segmentos da sociedade civil. Ela está exatamente restrita a um seleto grupo, que atua a partir de uma visão, que nós vamos ver aqui, né, que não é uma visão de desenvolvimento sustentável, né. Então, no APL Nova Friburgo participam empresas e instituições que são signatárias do Pacto Global. Várias empresas que estão na governança do APL são signatários do Pacto Global. Representantes de poder público municipal, que são os grandes investidores, instituições de ensino superior. Porém, a orientação fundamental da governança tem sido a busca por resultados econômicos, em detrimento de aspectos socioambientais. Ora, nós temos governo ali subordinado a uma orientação econômica. Nós temos empresas signatárias do Pacto Global que estão ali atuando em sentido contrário a que elas mesmas se propõem quando são signatárias do Pacto Global. Por quê? Porque elas estão excluindo aspectos socioambientais da orientação da governança. E aí a gente pensa, né, é possível de fato realizarmos uma agenda do Pacto Global nesses ambientes, no ambiente de competitividade acirrada em nível global, num ambiente local, reproduzindo esse modelo. Então, qual é de fato o compromisso da governança? Ela está aí para legitimar e reproduzir essa ordem vigente, né, essa ideologia vigente, ou você pode efetivamente, a partir de uma governança, fazê-la na prática, uma governança democrática, uma governança que efetivamente construa uma nova agenda. E aí eu me socorro de Gramsci, que é um pensador do início do século XX, Antonio Gramsci, um italiano. Ele apoiou muito lá do Mussolini, ele viveu grande parte da vida dele preso, né, e ele escreveu muito da cadeia, né. Ele falava muito da ideia de sociedade civil, né, como o grande momento de mudança na sociedade se travaria na sociedade civil. É a conquista ideológica, é a disputa ideológica, é o conflito na sociedade civil, é o embate de ideias proporcionando um novo consenso, proporcionando uma nova forma de enxergar a realidade. E aí você conseguiria a hegemonia, ou seja, a hegemonia seria a sua liderança sendo alcançada por consenso, não como um processo coercitivo de violência. Você alcançaria a ideia da vontade geral, geral de Rousseau, da vontade coletiva, que Gramsci fala, sendo produzida nessa hegemonia. E aí que a gente enxerga a governança, ou seja, porque Gramsci entende que é na sociedade civil que se trava essa luta pela hegemonia, né? Foi o que eu disse agora. Ali que vai se buscar o consenso. E a sustentabilidade, ela passa por isso, né? Tornar-se hegemônica na sociedade civil, ou seja, não dá para ter ilusão de que a partir do momento em que você tenha uma teoria proclamada de sustentabilidade, ela vai se autorrealizar. Se você não tiver uma sociedade civil produzindo essa vontade coletiva, que efetivamente paute a construção de políticas públicas, paute a formulação e a implementação, nós vamos ficar
patinando nessa história, assinando, né, fazendo aí uma estratégia de marketing, mas vamos andar muito pouco nessa ideia. Então, a sustentabilidade requer uma mudança nos referenciais teóricos adotados pela governança, e para que o desenvolvimento sustentável se torne efetivamente protagonista, ele precisa alterar a correlação de forças, ou seja, ele precisa vir da sociedade civil nessa discussão, pautando a atuação de empresas e o próprio financiamento público, porque você vê que muitas vezes o financiamento público está financiando exatamente um processo com problemas ambientais. Nós temos o caso aqui no Rio de Janeiro, novamente aconteceu de uma empresa lá em Santa Cruz, que jogou uma chuva de prata no bairro, e essa empresa ela está ali com recurso público, com isenção de tributo, isenção de IPTU, isenção de uma série de recursos, ou seja, o poder público financiando uma ação insustentável. Então, algumas inquietações. A competitividade ela pode ser sustentável? Hoje eu tenho minhas dúvidas. Esse modo de competitividade, se ele pode ser sustentável. Ela é capaz de a governança é capaz de se orientar pela sustentabilidade? Eu acredito que sim. Como garantir que recursos públicos tenham efetivamente uma aplicação pública e não uma aplicação privada? E aí isso passa pela hegemonia. E como romper esse maniqueísmo, né, entre o que é público é ineficiente e o que é privado é excelente? Os PROCONs aí estão mostrando que não é bem assim, né? Venderam para a gente uma ideia de que gestão pública é ineficiente, gestão privada é eficiente. Né? Os PROCONs não estão concordando com isso. E a sociedade civil pode se articular para além do consumo? Essas são as inquietações, gente. Muito obrigado.